né, da ceia do Senhor, que nós celebramos geralmente no primeiro domingo de cada mês. E no domingo que vem, nós vamos ter a ceia. E é um dia em que nós também, além de celebrarmos esse momento tão especial para as nossas vidas, nós também trazemos contribuições através de alimentos não perecíveis para montarmos cestas básicas e distribuirmos, não somente para as pessoas necessitadas da nossa igreja, mas também para a comunidade em geral. E essa é uma estratégia que nós temos para alcançar essas pessoas que estão necessitando momentaneamente de auxílio, para que a gente possa ser um socorro mesmo de Deus para aqueles que precisam. E assim como você traz as suas contribuições, né, você traz as cestas ou traz os alimentos, também nossa igreja participa disso através da aquisição de outros alimentos, porque aquilo que nós arrecadamos às vezes não é suficiente, mas aí a igreja vai e adquire o que precisa também para cooperar com essa aquisição das cestas básicas e nós distribuirmos. O vídeo que a gente vai ver agora é de um dos lugares que foi beneficiado através dessas doações, suas, enquanto parte da igreja, e também da igreja, enquanto instituição, que tem cooperado para que pessoas possam ser supridas nas suas necessidades. Vamos ver o vídeo aí rapidinho. Em nome do Lar Preciso Viver, quero agradecer a Igreja Verbo da Vida, né, que veio fazer essa doação aqui pra gente. E a gente só tem a agradecer de coração essa ação tão bonita, né, que além da nossa instituição, ele também ajudam outras instituições, outras pessoas. E é gratificante recebê-los aqui. Querido. Talvez você pense, eu nem estou doando nada assim para algum lugar, você não sabe, mas está sendo revertido aquilo que você doa para essas instituições que necessitam, além, como eu falei, de algumas pessoas que ficam por algum momento necessitadas desse auxílio. E nós estamos te mostrando isso para que também seja uma forma de prestarmos contas daquilo que você tem contribuído na sua igreja. Você vai ter a oportunidade agora, daqui a alguns instantes, de ofertar ou dizimar. E é importante você saber que também parte desses alimentos são adquiridos com as ofertas e dízimos que são doadas, entregues ou devolvidos, aqui no caso dos dízimos, na nossa igreja. Isso se torna para nós um encorajamento ainda mais, né, mais um motivo para nós sermos sempre generosos. Afinal de contas, irmãos, graças a Deus, você talvez não seja uma pessoa que está precisando desse auxílio agora, mas se você precisasse em algum momento, você certamente seria muito grato, você daria graças a Deus, porque alguém teve como socorrer você, e esse alguém muitas vezes é um rosto que você não conhece, mas vem através da instituição que você faz parte, que você é membro, que é a igreja, que é o Verbo da Vida Teresina. Então, eu quero com isso também te incentivar a participar desse momento, ofertando e dizimando, mas também de você trazer a sua doação no domingo que vem para a nossa ceia. Alimentos não perecíveis, você não precisa trazer só 1 quilo, se você quiser trazer mais do que um, pode trazer. Se você quiser doar várias cestas, você também pode fazer isso, não só para que a assistência seja dada às pessoas de fora, mas também que possa assistenciar aqueles que entre nós, sem que você saiba, estão necessitando de algum auxílio momentâneo. Amém, gente? Você se alegra por poder fazer parte disso? Ih, seu amém foi meio fraco para hoje. Você se alegra por fazer parte disso? Amém. Agora sim, agora você está animado de verdade. Eu queria que você aproveitasse esse momento e abrisse comigo sua Bíblia em João, no capítulo 6. João, capítulo 6. No verso 5, a Bíblia diz a seguinte coisa: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? No verso 8 diz: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Sabe, queridos, a Bíblia está contando aqui que havia uma multidão diante de Jesus e dos discípulos. E havia ali uma necessidade de que as pessoas fossem alimentadas. E é bem verdade que eles estavam numa área onde Jesus mesmo perguntou: onde a gente vai comprar pão para essa multidão, para esse tanto de gente? Não era possível fazer a compra naquele momento. Mas havia alguém que estava lá com um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Tinha alguém que estava ali com o seu lanche pessoal e individual. Algo que era para suprimento pessoal. Mas a Bíblia fala que quando isso é encontrado, alguém pergunta: mas o que é isso? O que significa 5 pães e 2 peixes para tanta gente?
Talvez você olhe para aquilo que você possui nas suas mãos, irmãos, e você pense, aquilo que eu tenho não é suficiente para ninguém, não é o suficiente nem talvez para mim. Como pode ser auxílio para tantas pessoas? Mas é interessante porque aquele rapaz que está ali com esse lanche, que está ali com aquela comida, ele pega o que tem e ele dispõe para os discípulos. E aí a Bíblia fala no verso 10 que Jesus falou o seguinte: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E eles assentaram-se, os homens eram em número de quase 5.000. Isso somente homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E eu quero te falar, talvez você tenha nas suas mãos hoje 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você tenha na sua mão hoje o equivalente a um lanche. Mas eu quero te dizer, para você, talvez não seja o suficiente, talvez não supra a você, talvez não supra uma multidão. Mas quando você entrega ao Senhor, que Ele, de fato, pode fazer essa distribuição depois das graças serem dadas. Não sei se você já percebeu, todas as vezes que nós ofertamos e dizimamos aqui, nós rendemos graças, nós oramos e consagramos aquilo que é entregue ao Senhor. Essa é uma forma de nós copiarmos aquilo que Jesus também fez. Rendendo graças, aquilo que Ele recebeu naquele instante como sacerdote do Senhor, foi também o que causou, ocasionou a multiplicação daqueles recursos. Nas nossas mãos, talvez 5 pães e 2 peixinhos não possam fazer milagre algum. Mas quando nós damos ao Senhor, isso se torna o objeto do milagre da multiplicação para suprir tantas pessoas. Hoje a igreja, queridos, é esse lugar onde a gente pode devolver aquilo que chega às nossas mãos. A gente pode muitas vezes sacrificar ou renunciar o que nós temos em favor dos outros. Sabe, não é em favor do pastor ou da esposa do pastor que você faz isso. Até porque, independente de você dar ou não dar, nós seremos supridos da mesma forma. Mas é uma forma de você participar do milagre que acontece na vida de muitas pessoas. Através da doação daquele menino, 5 pães e 2 peixes se tornaram o suprimento de uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas. E sabe, quando você faz isso, tem se tornado o milagre de muitas pessoas que você nem conhece o rosto. Como aquela instituição que foi mostrada aqui, como pessoas que passam às vezes pedindo um socorro na porta da nossa igreja, ou como muitas vezes irmãos entre nós, que você não sabe, por questões éticas e por questões ministeriais, você não conhece o rosto delas, mas elas também são socorridas através da sua doação. O milagre da multiplicação alcança essas pessoas. Que nessa tarde isso mova o teu coração em generosidade, para ser realmente alguém que vai participar, renunciando àquilo que está nas suas mãos, para que outros possam também ser alcançados pela mão do Senhor, trazendo ao Senhor as graças que devem ser dadas a Ele. Que você faça isso nessa tarde com consciência, através da sua oferta e do seu dízimo aí, em envelope, se você quiser fazer através do dinheiro em espécie, lá atrás com as maquinetas que estão nas mãos das nossas tesoureiras, ou através do Pix, que aparece aqui no telão. Para você que também está em casa cultuando ao Senhor, eu quero te incentivar, te encorajar a não somente ser alguém que está como espectador assistindo ao culto, mas que você também seja alguém que está cultuando ao Senhor, doando aquilo que também tem chegado às suas mãos, para que o reino de Deus avance e mais pessoas sejam alcançadas por esses milagres. Tem aí o QR Code na sua tela e tem também a opção de fazer a transferência eletrônica via Pix, como eu vou fazer agora também, aqui através do meu celular. Se você quer fazer isso, você pode fazer aí nesse momento com a consciência de que você não está dando uma esmola e nem tampouco dando dinheiro, mas você está dando honra ao Senhor e está se tornando participante de milagres através daquilo que o Senhor pode multiplicar quando chega às mãos dele. Amém, gente? Você pode fazer isso com alegria, com consciência nessa tarde. Só não sai daqui sem participar desse momento que também é santo, que faz parte do seu culto. Em nome de Jesus. Você já fez aí o seu? Amém, gente? Se você vai fazer através de envelope, levanta bem alto o seu envelope para a gente orar e render graças ao Senhor juntos. Se você vai fazer por meio eletrônico, levanta suas mãos, nós queremos orar com você também. Pai amado, eis aqui as nossas ofertas, os nossos dízimos, sendo dado, Pai, não aqui como forma natural, mas como aquele menino um dia rendeu e renunciou o que estava em suas mãos para que pessoas pudessem alcançar o seu milagre. Pai, nós fazemos isso nessa tarde com essa consciência de que nas nossas mãos é apenas talvez um lanche, é apenas talvez a nossa necessidade
necessidade suprida, mas nas tuas mãos é objeto de milagre, é o fruto da multiplicação que vai alcançar alguém nesse exato momento, Pai. Nós te louvamos com essa consciência, sabendo que também nós poderemos receber a multiplicação e a colheita daquilo que estamos entregando ao Senhor. Nós fazemos isso rendendo graças ao Senhor e consagrando cada valor aqui apresentado no nome de Jesus. Você pode fazer isso com alegria nessa tarde. Amém. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se o adorar, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o chamar, Deus se manifestará. Se o adorar, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o chamar, Deus se manifestará. Se o adorar, se o adorar, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o chamar, Deus se manifestará. Se o adorar, se o adorar, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o chamar, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Nós te damos graças, Senhor, nessa tarde. Estamos aqui para te dar o perfeito louvor. É com toda a alegria do nosso coração que nós estamos aqui para te cultuar, para te bendizer, para dizer o quanto você é bom, o quanto você é maravilhoso, para reconhecer todos os feitos que você tem realizado nas nossas vidas. Somos tão satisfeitos, somos tão gratos a você, Pai. Muito obrigado por tudo que você tem feito, realizado e operado nas nossas vidas. E nessa tarde estamos aqui para te dar a honra, para te dar o louvor devido, para dizer para você o quanto você é importante para nós. Estamos aqui também para receber com todo o nosso coração
uma boa porção da Tua palavra, porque sabemos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso, Senhor, fala conosco nessa tarde. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio para fazer, operar e realizar. Não sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas sairemos daqui muito melhores. Sairemos daqui impactados, motivados, corrigidos, confrontados. Sairemos daqui despertados para aquilo que você tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a você e declaramos que todo o nosso coração, toda a nossa atenção, toda a nossa mente está cativa em obediência à Tua palavra, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco, meninos, obrigado. Graças a Deus. Estou retornando depois de um tempo, né, sem ministrar. Estava até falando, rapaz, eu acho que eu nem sei mais ministrar. Estou mais de um mês sem ministrar, mas a gente teve um tempo de recesso, um período de descanso muito bom. Pudemos aí renovar um pouco aí as nossas forças. Amém? Glória a Deus. Eu estava com saudade de ministrar para você. Não sei se você estava com saudade, não. Os meninos que ficaram ministraram tão bem, eu disse, rapaz, não estão nem precisando mais de mim. Acho que eu vou ficar só sentado ouvindo, porque estão ministrando melhor do que eu. Graças a Deus. E a gente está muito feliz, irmãos, a gente está de volta. É bom viajar, é bom passear, mas o melhor é voltar. Amém? Graças a Deus. Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida, a sua história? Graças a Deus. Nessa quinta-feira nós temos o nosso seminário de escatologia. Eu acredito que você estará aqui, não é verdade? Irmão, não perde essa oportunidade. São tantas igrejas que gostariam, né, de ter um seminário como esse, um evento como esse. Tantos crentes que gostariam que na sua igreja tivesse. Então, você que está tendo esse privilégio, não desperdice essa oportunidade. Venha para você adquirir conhecimento, sabedoria acerca das coisas que vão acontecer. É verdade que escatologia, nós estudamos um pouco do que já aconteceu, estudamos um pouco do que está acontecendo, mas, acima de tudo, nós vamos estudar um pouco sobre o que vai acontecer. Então, se você tem curiosidade em saber como é o céu, como é o paraíso, como é o inferno, onde as pessoas mortas estão, como será o milênio, como será o período da tribulação, quem é o anticristo, o que ele come, onde ele dorme, como ele vive. Você tem curiosidade de saber como é o estado eterno, o que é a Nova Jerusalém, os juízos, os julgamentos. Essa é uma boa oportunidade para você estar aqui se expondo ao conhecimento da palavra. Pastor, eu já vim o ano passado, foi muito bom, então não preciso vir esse ano não. Eu digo para você, todas as oportunidades que você tiver de ouvir sobre escatologia, sobre as profecias relacionadas ao fim dos tempos, certamente você vai aprender um pouco mais. É um assunto inesgotável, é um assunto quase que infinito, e nós vamos aprender sempre um pouco mais. Então, eu encorajo você a vir e a trazer algum convidado com você. O grande propósito desse seminário é realmente trazer luz, é realmente expor a verdade, e existem muitos enganos na igreja acerca das profecias direcionadas ao fim dos tempos. E é nossa obrigação, nosso dever esclarecer dúvidas e refutar falsas doutrinas. Então, é muito importante que você esteja aqui. Vem, traz algum convidado com você. Pode ser um convidado não crente. Eu mesmo gosto muito de evangelizar não crentes, falando sobre escatologia. Você sabia que os não crentes, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas amam esse assunto. Esse é um assunto que desperta muita curiosidade deles. Então, de repente, é uma oportunidade de você trazer um colega de trabalho, você trazer um parente seu, um familiar, que ainda não conhece Jesus, e ele se expor a esse conhecimento, e, de repente, pode ser aquilo que precisa para ele tomar a decisão de receber Jesus. Ou você pode convidar também alguém que já é crente, algum conhecido seu, e certamente ele vai ser grandemente abençoado nesse tempo. É uma oportunidade também para você trazer alguém que você gostaria que fizesse o rema, né? Afinal de contas, escatologia é uma das matérias do Centro de Treinamento Bíblico Rema, o maior centro de treinamento bíblico do Brasil,
e você que é dessa igreja ainda não fez o rema, eu como seu pastor digo para você, você precisa fazer o rema. Certamente você vai crescer, você vai avançar, você vai amadurecer no plano, no propósito de Deus para a sua vida. Então não perde essa oportunidade. Quinta-feira, às 19 horas, nós começamos o nosso seminário de escatologia e você está convocado para estar aqui. Eu quero essa igreja lotada, sem lugar, eu quero gente em pé nessa igreja, quinta-feira. Amém? Glória a Deus, que bênção. Abre comigo lá 1 Pedro, capítulo 4, no verso 12. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Verso 17, porque a ocasião de começar o juízo de Deus, o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a verdade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O tema da mensagem de hoje é aprendendo a lidar com os problemas. Verso 12, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Essa palavra ardente é a palavra puroses, ela significa combustão, ela significa pegar fogo, mas ela também significa calamidades, sofrimentos que testam o caráter de alguém. Então, esse texto foi escrito na língua original, no grego, e o apóstolo Pedro, quando ele usa essa expressão puroses, que foi traduzida para nós como ardente, ele está exatamente trazendo uma ilustração, uma figura, né, sobre algo que está pegando fogo, algo que está em combustão, para direcionar calamidades, sofrimentos que testam o caráter de alguém. E ele diz: não estranheis esse fogo ardente que testa o caráter de alguém. Ele está dizendo: não estranhem, não deixem isso se tornar algo absurdo para você, um motivo de escândalo para você, porque de fato o crente passa por problema, passa por dificuldade, passa por adversidade. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Tem muitos crentes que diante de um problema, de uma circunstância, sucumbem. Diante de uma adversidade que se levanta na vida, ele acaba querendo sair da igreja, querendo desistir do evangelho. Você está aqui? Mas isso não acontece com você, isso não acontece com os crentes Verbo da Vida, porque os crentes Verbo da Vida são maduros, eles estão em outro nível. Mas tem muito crente por aí que quando ele se vê com um problema, com uma dificuldade, com uma circunstância, ele acaba estranhando aquilo. E Pedro está falando: olha, não estranhe esse fogo ardente. Veja, ele está falando: não fique escandalizado, não fique assustado quando um problema, uma adversidade chegar na sua vida, bater na sua porta. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a vida do crente é só problema, não é isso. Nós temos uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Mas os problemas, as circunstâncias, as dificuldades, em algum momento vão bater na nossa porta. Não é se vai acontecer, mas é quando. E entenda, isso não é uma praga, isso não é uma maldição sobre as nossas vidas, mas é algo que surge.
E o próprio apóstolo Pedro, ele diz, olha, não estranheis o fogo ardente, os problemas, as adversidades que vão provar, testar o seu caráter, porque elas surgem. Ele diz, que surge? Diga que surge. O que é surgir? É aparecer. É algo que você não estava esperando e de repente aparece. É alguém que te trata mal. É alguém que que fala mal de você, que traz uma calúnia contra você, é alguém que mente contra você, é um problema que surge na sua casa, com a sua família, com os seus parentes, às vezes é um problema na igreja, às vezes é um problema no seu trabalho, um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, eu não sei, irmão, eu sei que problema surge na nossa vida, você está aqui? E quando o problema surge, a gente precisa entender que os problemas não é para a gente fugir, não é para a gente chorar, não é para a gente lamentar, não é para a gente ficar desesperado. O problema que surge na nossa vida, ele tem data de validade. Ele tem hora para começar, ele tem hora para terminar. Mas ele vai surgir e a gente precisa encará-lo de frente. A gente precisa olhar nos olhos do problema e mostrar para ele quem é que manda, porque de fato a autoridade não está no problema. Jesus não disse, olha, eu dou autoridade para todos os problemas que vão aparecer na sua vida. Não, Jesus disse, eis que vos dei a autoridade. A autoridade está conosco, nós é quem temos a autoridade, nós é quem devemos falar com os problemas. Veja, problema a gente não nega. Problema, a gente não diz, ele não existe. A gente não finge demência diante dos problemas. A gente não foge dos problemas. Problema a gente encara de frente. Você está aqui? Isso é ser um crente de verdade. E à medida que nós aprendemos a lidar com esses problemas, nós vamos nos tornando mais maduros. Nós vamos crescendo em maturidade. E, infelizmente, nós vivemos numa geração hoje em que as pessoas, elas fogem dos problemas, elas têm medo dos problemas, elas não encaram os problemas. E, consequentemente, elas são reprovadas nas provações que aparecem. Porque o problema na nossa vida é uma prova. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, um problema na sua vida é uma prova. Você sabia disso? Problema, adversidade, circunstância na sua vida é uma prova. Agora, essa prova, quem dá não é Deus. Não é Deus provando você, não é Deus testando você. Deus não diz assim, vou colocar um problema na vida desse meu filho, que é para ver como ele reage. Não. O apóstolo Pedro está dizendo, o fogo ardente, o problema que surge. Problemas não são colocados por Deus, mas eles surgem nas nossas vidas. Porém, eles são uma prova, um teste. Agora veja, esse teste, essa prova não é aplicada por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então não é Deus quem coloca problema na nossa vida. Não fica por aí dizendo, eu estou na moinha de Jeová, Deus está me provando, Deus está provando meu coração, Deus está provando meu caráter com esse câncer, Deus está provando meu caráter com essa dificuldade com meu filho, Deus está provando meu caráter com essa dificuldade no meu casamento, Deus está provando meu caráter com esse problema na minha igreja, com esse problema na minha profissão, no meu trabalho, com esse problema financeiro. Não, irmão, Deus não está provando o seu caráter. Você está aqui? Agora, o seu caráter, ele é provado pelos problemas. São coisas que surgem na vida. O próprio Jesus nos disse, olha, no mundo tereis aflições. E eu gosto daquilo que João, capítulo 16, no verso 33, ele diz assim, Jesus falando, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Veja, Jesus não diz para que vocês tenham paz, mas Ele diz que vocês tenham paz em mim, paz nele. A nossa paz não vem do mundo, não é a paz que o mundo nos dá, porque a paz que o mundo nos dá é uma paz condicional. Quando tudo ao nosso redor está bem, quando as coisas estão correndo bem, quando a bolsa de valores está lá em cima, quando nós estamos ganhando um bom salário,
quando o nosso casamento está bem, alegre, quando os nossos filhos estão nos obedecendo, aí nós estamos em paz. Não é assim? Quando não tem nenhuma doença, quando não tem nenhuma dificuldade, tudo está fluindo bem, aí nós estamos em paz. Não, essa é a paz que o mundo nos dá. Mas a paz que Jesus nos dá é uma paz incondicional. Pode ser que ao seu redor as coisas estejam desmoronando, as coisas não vão tão bem quanto você espera. Pode ser que você olhe para o cenário e você fique até assustado, seja um cenário desfavorável, seja um cenário aterrorizante, mas você continua em paz. Essa é a paz que Jesus nos dá, é uma paz incondicional. E é por isso que ele está dizendo, olha, essas coisas eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Diga, minha paz precisa estar nele. Não, diga mais forte, diga com fé, diga para o diabo ouvir, diga, a minha paz precisa estar nele. Você não pode ter uma paz natural, você não pode ter uma paz como a paz que os homens têm, mas a sua paz, ela está no Senhor. Ele é a sua fonte de paz. Aleluia. E aí ele continua dizendo, no mundo passais por aflições. Veja, ele não diz, permaneceis nas aflições. No mundo, vocês vão viver aflições. Jesus não diz isso. Jesus não diz, olha, as aflições vão estar presentes todos os dias da sua vida. Ele diz isso? Mas ele diz, passais. Ele diz, olha, no mundo passais por aflições. Está dizendo que é um período de tempo, é passageiro. Vamos começar a passar por uma aflição, mas ela vai terminar. A aflição, o problema, a dificuldade, a adversidade na vida do crente tem prazo de validade. Tem hora para começar e tem hora para terminar. Se você está vivendo uma aflição por muito tempo, isso não é normal. Porque Jesus disse que nós vamos passar. Ele não diz que nós vamos permanecer. Ele não diz que nós vamos viver. Ele não diz que nós vamos ficar presos sempre numa aflição. Mas ele diz que é algo passageiro. E aí ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, permanece animado, permanece alegre. O problema na sua vida não pode tirar o seu sorriso do rosto. O problema, querido, não pode tirar a sua paz. O problema não pode tirar a sua confiança no Senhor. O problema não pode te abalar. O problema que você está enfrentando, passando, eu não sei que problema é. Pode ser que seja um problema mais simples, pode ser que seja um problema mais complexo. Eu não sei o que você está passando. O que eu sei é que esse problema não pode definir quem você é. O problema que você está enfrentando, a tribulação, a adversidade, a aflição que você tem passado, enfrentado, não pode definir quem você é. Não pode definir como as coisas vão acontecer na sua vida. E é isso que Jesus está falando, olha, você pode até passar por aflições, mas tenha bom ânimo, fique animado, fique convicto, fique certo de que essa estação, de que esse problema, ele vai mudar, o quadro vai ser mudado, o quadro vai ser diferente na sua vida. Permanece animado. E aí ele diz, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está falando? Olha, eu venci o mundo. Ele não está dizendo que porque ele venceu, nós vamos vencer também. Ele está dizendo, olha, eu venci o mundo para você. Não, você não entendeu. Ele está dizendo, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas a sua atitude é ter bom ânimo, porque eu venci. Jesus está falando, esse problema que você está passando aí, eu já venci na cruz do Calvário, ele já está lá na cruz, você não precisa sofrer, você não precisa padecer diante desse problema, você não precisa chorar, lamentar, ficar triste, não, você precisa ter bom ânimo, porque ele já venceu na cruz do Calvário. Ele não está dizendo, olha, tenha bom ânimo porque você vai vencer, ele está dizendo, tenha bom ânimo porque eu já venci. Ele está dizendo, porque eu venci, você não precisa padecer, você não precisa sofrer, você não precisa ficar paralisado. As circunstâncias, as aflições, os problemas nas nossas vidas, eles vão chegar, irmão, mas isso não pode nos paralisar.
Você não pode ficar paralisado diante de um problema. Você não pode pensar em desistir. Você não pode pensar em abandonar o evangelho, em mudar de igreja. Aleluia. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando? É um problema muito grave. Sabe, todos nós, quando passamos por um problema, a gente tem uma tendência a pensar que os nossos problemas são sempre maiores do que os dos outros. Eu sei que isso não acontece com você, mas eu estou sendo sincero, já aconteceu comigo. Quando eu enfrento, ou quando eu enfrentava algum problema, eu sempre pensava, o meu problema é muito grande. As pessoas não sabem com o que eu estou lidando. Até que eu conheci alguém que tinha um problema muito maior do que o meu. Eu dizia, eita, esse meu problema não é nada. Aleluia. Eu me lembro quando eu tocava, há muitos anos atrás, que hoje eu sou um ex-músico em atividade, volta e meia quando precisa, eu estou disponível, mas quando eu tocava, irmãos, no departamento de música, e eu comecei a treinar muito, a estudar muito, e aí eu comecei a me achar demais, né? Meu Deus, eu sou um excelente músico. Um músico como eu não se acha por aí. Até que eu assistia algum vídeo de uma criança japonesa de 3 anos, pegando o piano, o teclado, e eu ficava, rapaz, eu não toco nada, eu vou desistir, porque uma criança de 3 anos toca mais do que eu. É mais ou menos assim com os nossos problemas. A gente acha que os nossos problemas são grandes demais, até a gente encontrar uma criança japonesa, não, brincadeira. Até a gente encontrar alguém que está passando um problema muito mais grave que o nosso. Eu já tive aconselhamentos em que pessoas vinham falar comigo sobre problemas que elas tinham, e eu ouvia aquela pessoa, eu conversava com ela, dava conselho, e no final eu disse para a pessoa, você já foi num hospital de crianças com câncer? A pessoa, não. Eu disse, pois vá lá. Porque quando você chegar lá, você vai ver que o seu problema não é nada. Você já teve a oportunidade, irmão, de visitar um hospital de crianças com câncer? Crianças de 5 anos, 6 anos, que os médicos deram 6 meses de vida, 3 meses de vida. Você sabe o que é para um pai ter que lidar com isso? Você sabe o que é para uma criança ter que lidar com isso? E às vezes, irmãos, a gente acha que porque o irmão falou mal da gente na igreja, isso é um problema grave demais. E veja, eu não estou depreciando o seu problema. Mas eu não estou aqui para dizer que o seu problema é grande demais, porque tem gente que fica na disputa, né? Tem gente que fala assim, rapaz, o meu problema é tão grave. Aí, mulher, porque tu não conhece o meu. Aí diz, não, mas o meu é mais grave. E fica naquela disputa, para ver quem tem um problema pior. Não, irmão, a Bíblia está dizendo exatamente o contrário. A gente não pode ficar aumentando o nosso problema. Você está aqui? A gente precisa enfrentar o nosso problema. Mas a gente precisa entender que Jesus foi quem venceu. Aleluia. Isso não pode tirar a nossa alegria. O diabo não quer o seu dinheiro, o diabo não quer o seu carro, o diabo não quer a sua casa, ele não quer sua família. O diabo só quer tirar a sua alegria e a sua paz. E se necessário for ele tirar o seu dinheiro, ele vai mexer no seu dinheiro, para tirar a sua alegria e a sua paz. Se necessário for ele mexer na sua família, ele vai mexer na sua família, para tirar a sua alegria e a sua paz. Mas sabe de uma coisa? Quando os problemas vêm, e ele vê que a gente continua alegre, continua em paz, continua avançando, continua congregando, continua servindo ao Senhor, irmão, a hora ele diz, rapaz, eu estou perdendo tempo com esse cara, eu vou atrás de outro. Tem muito crente que está servindo na igreja, uma bênção, serve em algum departamento, mas de repente ele fura uma escala, ele não vem no dia que ele está escalado. E aí o líder liga para ele e diz, rapaz, o que foi que aconteceu que você não veio? Ele diz, não, eu estou passando por um problema. Irmão, todo mundo passa por problema. Se um problema for um motivo para você deixar de congregar, deixar de servir ao Senhor, eu vou dizer para você, você está no lugar errado, você está vivendo um evangelho errado. Uns 4 améns, acho que 4 pessoas, foi um bom percentual de concordância. Se uma dificuldade que você enfrenta na vida for um motivo para você deixar de servir ao Senhor, deixar de congregar, deixar de ter
as suas obrigações espirituais. Entenda, quando eu falo sobre obrigações, não estou falando num sentido pesado, mas eu estou falando num sentido de consciência, de dever, de amor, de compromisso para com Deus. Porque, de fato, todos nós crentes temos a obrigação de ter uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, uma vida de louvor a Ele, servindo a Ele na igreja, congregando, tendo comunhão com os nossos irmãos. Tudo isso faz parte da nossa vida cristã. E quando a gente deixa de fazer essas coisas, quando nós negligenciamos essa vida que nós precisamos ter com Deus por causa de algum problema, irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque de fato eu digo, quando estamos passando por um problema, por uma dificuldade, é aí que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, é aí que nós precisamos orar mais, meditar mais na palavra, vir mais para a igreja, servir mais ao Senhor, ter mais comunhão com os irmãos. Mas não, tem crente imaturo que quando ele se vê diante de um problema, o que ele faz? Ele se isola, ele foge. Porque ele não sabe lidar com os problemas. Porque foi mimado pelos pais. Os pais não o ensinaram a lidar com os problemas. E você que é pai, que é mãe, você precisa parar de mimar o seu filho. Você precisa ensinar o seu filho a lidar com problemas, a lidar com nãos, com dificuldades, com frustrações, porque senão ele vai crescer um adulto que vai fugir diante das dificuldades, que vai fugir diante dos problemas. Aleluia. Eu posso falar com autoridade, porque agora sou pai também. Você está aqui, querido? Você já viu gente, homens adultos, casados, que diante de um problema se trancam no quarto? Não, irmão, nós precisamos aprender a lidar com os problemas, com as dificuldades. E talvez o teu pai e a tua mãe não tenham te dado uma educação nesse sentido. Não estou dizendo que você é mal educado, que seu pai e sua mãe não deram uma boa educação. Talvez eles tenham dado uma boa educação, mas talvez eles não tenham ensinado você a lidar com esses problemas, com essas frustrações. E não fica se escorando nisso não. Ah, meu pai e minha mãe nunca me ensinaram, então eu vou ser assim mesmo. Não, irmão. O Evangelho veio para transformar a sua vida. O Evangelho veio para mudar a sua vida. A palavra de Deus nos educa. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus nos ensina. Então, talvez você naturalmente não recebeu esse conhecimento, mas a palavra de Deus está libertando você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa se abrir para a verdade, você precisa se abrir para a palavra e deixar esses princípios mudarem, revolucionarem a sua vida. Então, talvez você não foi ensinado a lidar com o problema, mas a palavra está nos ensinando. Pedro está ensinando você como um pai, e ele está dizendo, olha, não estranha o problema quando ele aparecer na sua porta. Não foge, não desiste, não fica com medo quando a adversidade chegar na sua porta. Porque essa é uma oportunidade que você está tendo. Essa é uma prova que chegou para você, para saber onde está o seu nível, como você está em maturidade espiritual. Você que é homem, não seja frouxo, não seja medroso. Você que é mulher, não seja medrosa diante de uma circunstância, diante de um problema. Aleluia. Verso 13, 1 Pedro 4, ele diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Se alegra diante de um problema. Isso me faz lembrar aquilo que Tiago diz, em Tiago capítulo 1, verso 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Veja, Tiago não diz, tenha motivo de alegria, mas ele diz, tenha motivo de toda a alegria. Ou seja, tudo que você já ouviu na vida engraçado, tudo que é um motivo para sair um sorriso da sua boca, tudo isso você deve pegar e acrescentar na sua vida quando você estiver passando por um problema. Por isso que ele diz, tende um motivo de toda a alegria, o passardes por várias provações. Ele não diz,
o passardes por uma provação. Ele não diz, quando você estiver passando por uma provação, tenha motivo de alegria. Não, ele diz, tenha motivo de toda alegria no passardes por várias provações. Isso está definindo, irmãos, um parâmetro nas nossas vidas. Isso está definindo como deve ser o nosso comportamento, como nós devemos reagir diante de um problema, seja ele um problema pequeno, seja ele um problema mais grave. Não sucumba, tenha motivo de toda alegria. O passardes, olha a expressão de novo, a mesma que Jesus usou. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Tiago, o irmão de Jesus, ele reafirma isso que Jesus falou em João capítulo 16. Ele diz, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. As provações das nossas vidas são passageiras. Se você está passando por um problema, por uma provação, por uma dificuldade, ela vai passar. Amém. Não é se, não fique perguntando, meu Deus, até quando? Não, vai passar. A questão é como você vai passar por ela. Triste, cabisbaixo, em depressão, tomando remédio, fazendo tratamento, ou alegre, animado, servindo ao Senhor, bem, feliz. Como você decide passar pelo problema, pela dificuldade? Porque ele vai surgir na sua vida. Você pode ser a pessoa mais rica, mais bem-sucedida, mais influente, o problema vai chegar na sua vida. Tem um humorista famoso, um youtuber, influencer, não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos milhões na conta bancária, famoso, bem-sucedido, estava aí em depressão. O outro cantor, famoso, rico, bem-sucedido, era feio, ficou bonito, em depressão. Você está aqui? Por quê? Porque não sabe lidar com os problemas, não sabe lidar com as dificuldades. Depressão é um problema sério, depressão é uma doença, precisa ser encarada como uma doença, sim, embora ela seja provocada por ações espirituais, mas ela se torna uma doença e precisa ser tratada. Mas a depressão, irmãos, ela é uma evolução de outras coisas. Ninguém fica depressivo da noite para o dia, não é assim. Uma série de circunstâncias, uma série de escolhas, uma série de decisões, uma série de experiências que o ser humano passa até aquilo evoluir e se tornar uma depressão. E nós precisamos ter o cuidado de fechar as portas, fechar as brechas, e termos sim um discernimento espiritual, entendermos que o mundo espiritual existe e que o diabo traz oposição contra nós. O diabo não está satisfeito em você estar bem na igreja, o diabo não está satisfeito em você estar bem espiritualmente. E muitas vezes o diabo ele não pode tocar na sua vida, porque você está tendo uma vida de oração, está meditando na palavra, lendo os livros do irmão Reagan, fazendo rema, congregando, servindo ao Senhor. Mas ele vai usar alguém que é mais frágil, que talvez seja seu filho, seja seu marido, seja sua esposa, talvez seja um parente seu, um colega de trabalho. Ele vai usar quem ele consegue alcançar. A Bíblia fala em 1 Pedro, no capítulo 5, que o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, buscando uma brecha. E às vezes nós não estamos dando brecha para ele, mas alguém ao nosso redor está dando. E aí o diabo vai usar aquela pessoa para de alguma forma nos desequilibrar, para de alguma forma nos tirar do eixo, nos tirar do propósito. E você precisa ter esse olhar espiritual. Você está aqui? Você precisa ter esse discernimento espiritual. E muitas vezes você precisa falar com o diabo. Às vezes tem crente passando por um problema, falando com Deus, Senhor, me tira desse problema. Mas não foi Deus quem causou aquele problema. Às vezes nós precisamos falar com Satanás. Satanás, sai da minha frente agora, em nome de Jesus. Eu paraliso os seus planos, os seus intentos. Eu declaro tudo frustrado na autoridade que há no nome de Jesus. Ei, meu irmão, você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões.
Você não é um ser humano qualquer, você é filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E essa autoridade está sobre você, a mesma autoridade que estava sobre Jesus, quando ele andava sobre essa terra, é a mesma autoridade que está sobre a sua vida, porque ele te deu. Aleluia. Aleluia. Não permita que os problemas paralisem você. Sabe, 2024 será um ano diferente sobre a sua vida. Eu declaro maturidade sobre você. Eu declaro os sentidos espirituais aguçados, os ouvidos espirituais alertas, os olhos espirituais abertos, para você saber, para você discernir o que é espiritual, o que é natural na sua vida. Eu declaro você tomando escolhas sábias. Eu declaro que 2024 será um ano extraordinário na sua vida. Aleluia. Sabe, 2023 foi muito bom, mas 2024 vai ser muito melhor, meu irmão. Sabe, eu estou diante de pessoas que estarão diante de problemas e vão sorrir. E as pessoas vão dizer, rapaz, se você está passando por um problema tão sério, meu Deus do céu, como é que você consegue ir? E você vai dizer, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher espiritual, eu vivo a palavra, eu sou ungido, maior é o que habita em mim do que o que está no mundo, eu ando em fé, eu ando sobre a palavra, nada pode roubar, nada, absolutamente nada pode roubar a alegria que eu tenho, nada pode me desanimar. No mundo eu posso ter aflições, mas eu sei de uma coisa, Jesus venceu o mundo e eu vou me manter animado, eu tenho um bom ânimo. Sabe, meu irmão, você não é daqueles que retrocedem, não. Os seus olhos precisam estar olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. E quando você estiver nesse ponto, nada pode paralisar você. A Bíblia fala que o justo é inabalável. Diga, eu sou inabalável. Pode vir, diabo, pode vir quente, porque eu estou fervendo. Aleluia. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que tem crente que quando vê o diabo, vê o problema, vê a circunstância, sai correndo. Tem que chamar o pastor, tem que chamar o líder. Não é assim? Eu declaro sobre a sua vida uma ousadia tão intensa, tão forte. Irmão, quando você estiver diante de problema, você não vai ligar para mim, você não vai ligar para os pastores, você não vai ligar para os líderes, você mesmo vai resolver esse problema e você vai ligar depois para dar o testemunho. Aleluia. Marcos capítulo 4, verso 35. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Diz assim, naquele dia, Marcos capítulo 4, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Eu quero que você fique bem atento com essa expressão, essa frase que Jesus diz, passemos para outra margem. Verso 36 diz assim, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, diga grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Veja, Jesus, ele precisava ir com seus discípulos para outra margem do lago. E eles entraram no barco. E no percurso, estava de noite, de madrugada, houve uma grande tempestade. E essa tempestade ela foi tão grande, tão violenta, com ventos tão fortes, que começou a entrar água no barco. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus estava dormindo. Aleluia. Sabe por que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade? Eu não sei você, mas quando tem uma tempestade aqui em Teresina, a tempestade é forte, não é verdade?
E se a gente está dormindo, eu pelo menos, quando vejo aquele trovão forte, eu me acordo. Não é assim? Mas sabe que Jesus ele tinha tanta consciência de que nada poderia acontecer com ele, nada poderia abalá-lo, que ele simplesmente dormiu. Ele estava tranquilo. Isso nos mostra que quem está em fé tem uma confiança inabalável no Senhor. Quem está em fé não fica preocupado com problema, com circunstância, com dificuldade. Você está aqui? Jesus simplesmente dormia. Ei, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. O problema não pode afetar o seu sono. Sabe, se você não consegue dormir por causa de algum problema, você não está em fé. Porque quem está em fé confia tanto naquele que habita nele, porque a Bíblia diz que maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Ei, o Espírito Santo, irmão, ele é tão poderoso. O Espírito Santo executou a palavra que saía da boca de Deus para construir todas as coisas que existem. Esse mesmo poder que criou todas as coisas é o mesmo poder que está dentro de você. Então não subestima o Espírito Santo que está dentro de você. Pastor, mas eu nem sabia disso. Pois você está sabendo agora. Chegou luz para você. Maior é o que habita em você. Diga, maior é o que habita em mim. Diga, maior é o que habita em mim. Sabe, quando você andar com essa consciência, você vai ver, irmão, que os problemas são tão pequenos. O problema é que não andamos conscientes disso. O problema é que estamos andando muito naturais. Cuidado para você não viver natural demais. Eu sei que nós vivemos num mundo natural, nós temos uma vida natural, mas não quer dizer que nós somos naturais. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual, e você precisa andar consciente disso. Aleluia. Você não é um segurança, você não é um professor, você não é um médico, você não é um empresário, você não é um funcionário público natural. Você é um homem espiritual. E ainda que você exerça um trabalho natural, você continua sendo espiritual. O sobrenatural acompanha você. É isso que faz diferença na sua vida. Sabe, se andarmos inconscientes, se andarmos negligentes, se andarmos sem termos a convicção de que o poder de Deus está dentro de nós, de que a unção de Deus está dentro de nós, irmãos, nós somos como as pessoas do mundo. Você precisa viver com essa consciência de que até mesmo as coisas naturais que você faz inspirado, você faz guiado, você faz tomado pelo Espírito. Você está aqui? E isso não pode tirar a sua paz. E Jesus estava dormindo, mas quando ele é despertado por aqueles homens estavam em pânico. Diante de uma tempestade, irmãos, na sua vida, diante de um problema na sua vida, você tem duas opções. Uma é descansar, como Jesus estava fazendo. Descansar em quê, pastor? Descansar no Senhor. Descansar na palavra. Descansar na convicção de que maior é o que habita em você do que o que está no mundo. Descansar na convicção de que Jesus já levou todas as nossas dificuldades e os nossos problemas na cruz do Calvário. Descansar na certeza de que você tem um Pai que cuida de você e que supre cada uma das suas necessidades. Mas você tem uma outra opção, de ficar desesperado, gritando, chorando, choramingando, reclamando, murmurando. Veja, aqueles homens acordaram Jesus em pânico, murmurando, dizendo: mestre, você não se incomoda não, a gente está morrendo, o Senhor dormindo. Muita gente vai chegar na sua vida para dizer para você: ei, você não se incomoda não, olha a circunstância que a gente está passando, você vai ficar assim. Porque quem está desesperado quer que os outros que estejam ao redor fiquem desesperados também. O desespero, o pânico é um vírus contagioso. E sabe de uma coisa? Você precisa começar a selecionar as pessoas com quem você tem andado. Se você anda com pessoas desesperadas,
se você anda com pessoas que diante de um problema tem uma reação destemperada, irmão, está na hora de você começar a mudar suas amizades, porque é um vírus, pega. Talvez tenha começado por um. Eita, meu Deus do céu, o barco vai afundar, e agora? Aí o outro, o quê? O barco está afundando, eita, o barco está afundando. E de repente todo mundo estava naquele pânico, mas uma pessoa estava dormindo. Jesus, descansando na palavra, descansando nos princípios, descansando nos valores. Então você tem duas atitudes para tomar, você tem duas escolhas diante de um problema, diante de uma dificuldade. Ter a mesma atitude dos discípulos, ficar desesperado, ou ter a mesma atitude de Jesus, descansar. E veja, Jesus se acorda, ele se levanta, e a Bíblia diz que ele não fala nada com aqueles discípulos. A Bíblia diz que ele vai falar com quem? Com a tempestade. Ele vai falar com o problema. Veja que Jesus não diz, Pai, me socorre agora. Estou passando por esse problema. Pai, o cobrador aqui na minha porta. Senhor, essa dívida de cartão de crédito me ajuda. Senhor, vão cortar minha luz. Senhor, esse diagnóstico. Jesus não disse, Pai, olha essa tempestade, nós vamos afundar. Não, irmão. A Bíblia diz que Jesus falou com o problema. Você está aqui? A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar. Veja, ele não repreendeu o vento e o mar. Ele repreendeu o vento e ele disse ao mar, acalma-te, emudece. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e se fez grande bonança. Tem problema que a gente tem que repreender, mas tem outros que a gente tem que falar. Qual é a diferença, pastor? Repreender exige uma certa raiva, uma certa indignação. Falar, você precisa ter uma convicção do que você está falando. Tem problema que você vai precisar se indignar. E tem muito crente que fica passivo diante de problemas. Mas veja, Jesus não foi passivo. Jesus foi ativo. Ele falou. Ele repreendeu. Mas tem outros problemas que a gente vai precisar mandar se calar. É interessante, irmão, porque Jesus fala para o mar se acalmar e emudecer. Mas quantos sabem que água não fala? É interessante isso, né? Aleluia. Mas é porque muitas vezes o problema, ele fala conosco. O problema fica ali, ó, no nosso ouvido. Você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai quebrar, sua empresa vai falir. Você vai separar, sua esposa, seu casamento está destruído, seu ministério está destruído, o pastor não investe em você. Muitas vezes, irmãos, o problema vai falar. E tem coisas que a gente precisa repreender, mas tem coisas que a gente precisa mandar calar. E foi exatamente o que Jesus disse. Jesus repreendeu o vento, mas o mar ele mandou se acalmar e mandou calar. Você está aqui? E a Bíblia diz que o vento se aquietou e se fez grande bonança. Quando nós nos posicionamos em autoridade e em fé, vai haver uma grande bonança. Como você escolhe passar por um problema? Como você escolhe lidar com a circunstância que aparece na sua vida? A Bíblia diz que Jesus repreendeu, mandou se acalmar e mandou emudecer. Então essa é a atitude que nós precisamos ter como filhos de Deus, como discípulos de Cristo. E não ficarmos desesperados. E veja o que Jesus falou para os discípulos. Verso 40. Por que sois assim, tímidos? Tem muito crente que diante do problema está tímido, está com medo, acovardado, quer desistir. Sabe, irmãos,
esse ano eu vou fazer 25 anos de crente. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Você não sabe o tanto de problema que eu já passei. Nunca me desviei, nunca me afastei do Senhor. Já tive fases ruins, já tive fases difíceis, mas sempre permaneci firme no Senhor. E se tem uma coisa que eu posso me gloriar é nisso. Mas eu vi tantas pessoas ao meu redor desistindo. Eu posso fazer uma lista de 1000 pessoas, talvez, que eu conheci ao longo desses 25 anos e que hoje estão no mundão, algumas já morreram, que desistiram do Evangelho por causa de problemas. Irmão, um problema vai fazer você desistir do Evangelho. Um problema vai fazer você mudar de igreja. Graças a Deus, irmão, eu só tive 2 igrejas na minha vida. Graças a Deus. Mas eu vejo crentes que quando chega aqui, pastor, essa é a minha 12ª igreja, para a honra e glória do Senhor. Isso é para vergonha, irmão. Quando a pessoa muda de igreja assim, pode saber, foi problema. Sai por causa de problema. Só que deixa eu dizer uma coisa, o problema ela carrega junto. Ela nunca, irmão, nunca ela vai ficar numa igreja, permanecer, se ela não decidir resolver o seu problema. Se ela não decidir ter a atitude que Jesus teve. Você está aqui? Aleluia. E ele diz, porque sois tímidos. Como é que não tendes fé? Veja, Jesus não disse que eles tinham pouca fé. Ele disse que eles não tiveram fé. Porque quando nós estamos desesperados, nós não estamos em fé. Não se trata de uma quantidade de fé. Se trata de você estar fora da fé. A fé não nega os fatos, a fé não esconde o que está acontecendo, a fé não finge demência. Você está aqui? Existe um quadro, existe um cenário, existe um problema, mas quem está em fé tem uma atitude correspondente. Primeiro, descansa, confia no Senhor, sabe que maior é o que habita nele do que o que está no mundo. E segundo, age, fala, repreende, acalma, emudece o problema. E quando nós não fazemos isso, irmãos, nós estamos distantes de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E no capítulo 5, no verso 1, diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Jesus repreendeu aquela tempestade, e isso é a prova de que as tempestades na nossa vida não são provas que Deus coloca. Porque se fosse uma prova de Deus, Jesus não tinha repreendido. Ele tinha dito, pessoal, vocês são bobalhões? Deus foi que deu essa prova aqui para nós, essa tempestade. Não, Jesus repreendeu, Jesus mandou emudecer. Ou seja, a tempestade não era algo divino. O problema na sua vida não é Deus quem colocou. O problema na sua vida surge, ou é a vida, ou é consequência de escolhas erradas que você mesmo teve, ou são coisas que o diabo coloca. Sendo uma ou outra, não importa. O que importa é que você precisa ter uma atitude de fé e repreender aquele problema na sua vida. Você está aqui? Mas é interessante porque a Bíblia diz que eles chegaram ao outro lado. Lá no verso 35, diz, Jesus falou, passemos para a outra margem. E aqui, no capítulo 5, no verso 1, diz que eles chegaram do outro lado. Ou seja, você vai passar por problemas, mas você tem um destino para chegar. E deixa eu dizer uma coisa para você, você vai chegar lá. Amém? Fica de pé. Quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Sabe, irmãos, nada vai impedir você de chegar ao outro lado da margem. O outro lado da margem está falando sobre propósito. O outro lado da margem está falando sobre maturidade. O outro lado da margem está falando sobre plenitude. E você vai chegar lá. Sabe, o seu único adversário não é o diabo. O diabo já é um perdedor derrotado. O seu único adversário é você mesmo. Não deixa você mesmo estragar o plano de Deus para a sua vida.
Permanece firme no Senhor, permanece firme nos princípios. Eu tinha muito mais coisa para falar hoje, o tempo não me permite, mas eu quero encerrar dizendo isso para você. Permanece firme na palavra, irmão. Permanece firme na palavra. Sabe, não é o pecado, não são as tentações que vão paralisar você, não. Você tem uma carreira para correr. Deus não chamou você para andar, não é uma caminhada. Deus chamou você para uma corrida. Deixa esses pesos, deixa os pecados, deixa os sofismas e corre com perseverança a carreira que te foi proposta. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através de você existe um grande avivamento nessa cidade e Deus conta com você. Você é peça fundamental nisso. Sabe, esse ano de 2024 é um ano decisivo, definitivo, irmãos. E eu quero que você saia daqui com essa consciência de que maior é o que habita em você do que o que está no mundo. Deixa esses problemas para trás. Não fica vivendo os problemas, não fica remoendo os problemas. Eles vão passar na sua vida, mas permanece firme na palavra. Permanece firme, irmão, no propósito, naquilo que Deus chamou você para fazer. E eu quero dizer para você, Deus tem uma vida plena e gloriosa para você. Amém. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela palavra que foi ensinada para nós nessa tarde. Nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas estamos saindo daqui muito melhores, encorajados, estamos saindo daqui animados, Pai, certos de que problema nenhum vai nos paralisar, mas que dia após dia estaremos mais firmes, mais maduros, mais seguros, mais intensos no Senhor. E nós nos comprometemos contigo, Pai, de dar o nosso melhor, de dar o nosso coração, o nosso louvor, de dar as nossas vidas. Pai, nós não temos as nossas vidas por preciosas, mas precioso para nós é viver os teus planos e o teu propósito. Por isso nós contamos com um pouco mais da tua sabedoria, da tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, para que dia após dia possamos viver tudo aquilo que você tem para as nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Permanece com os olhos fechados. Eu quero saber, tem alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que deseja fazer isso hoje? Se você está aqui e ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, eu não estou perguntando se você conhece Jesus, mas eu estou falando sobre você tomar uma decisão de reconhecê-lo, de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e, consequentemente, nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, faz um sinal com a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que deseja hoje receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém que já recebeu Jesus, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão. A nossa equipe vai orar por você. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, pastor, eu não sei nem o que é isso. Então você precisa ser, porque é algo glorioso, é um revestimento de poder e vai fazer a sua vida produzir resultados que você nunca viu antes. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, quer receber imposição de mãos, sair daqui curado? Todos curados? Glória a Deus, que bênção. Irmão, eu sei de uma coisa: o diabo não pode paralisar você. Você já é um sucesso. Você já deu certo. Você é uma grande bênção nas mãos do Senhor. Eu sei que certamente os planos dele não vão ser frustrados na sua vida. Amém? Glória a Deus. Onde é que estão os nossos visitantes? Tem alguém que está nos visitando hoje? Cadê os nossos visitantes? Olha aí, só gente bonita hoje, né? Que bênção. A nossa equipe está lá atrás, esperando por você. Nós temos uma sala VIP preparada para você. Lá vai ter alguma coisa para você comer. A gente quer dar um presente para você. Então vá lá para a nossa sala VIP. Você que trouxe o nosso convidado, vá com ele para ele não se sentir deslocado. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Glória a Deus, que bênção. Eu quero indicar esses livros aqui. A Fé para Remover Montanhas, do irmão Reagan, um livro glorioso, maravilhoso. Irmão, você não pode deixar passar essa oportunidade. Então passa lá no nosso Verbo Shop e adquira esse livro.
Esse aqui também, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida, também do irmão Reagan. Livro maravilhoso. A palavra de Deus, um remédio infalível, livro glorioso, bem fininho, irmão, que vai certamente impactar a sua vida. E esse aqui eu amo demais. O preço não é maior do que a graça, da Aretha Reagan, tá? Então, passa lá no nosso Verbo Shop. Pastor, não deu para pegar os livros, não. Não se preocupe, a Jaciara está lá, é só você perguntar quais foram os livros que o pastor indicou. Então vai estar lá e você pode adquirir. Leva logo, ó, os 4, tá bom? Leva esses 4 para você ler durante essa semana. E aí na semana que vem você pega mais 4. Olha que benção. Certamente se você fizer isso, você vai crescer muito, irmão. Não perde essa oportunidade. Temos cantina lá atrás, do louvor. Então você pode adquirir o lanche e pede uma música, tá? E eles se viram para cantar lá para você, tá certo? Então passa lá e abençoa esse departamento que tanto tem nos abençoado. E eu tenho certeza que você também será grandemente abençoado. A terça-feira não temos VC ainda, mas em breve o VC está voltando. Eu sei que você está com saudade. Quinta-feira começa o nosso Então você estará aqui 19 horas, será uma bênção. O ministro não é muito bom não, mas a matéria é boa, eu garanto para você. Então traz convidado com você, eu tenho certeza que será uma grande bênção. Quinta, sexta e sábado, tá? Quinta, sexta e sábado, nosso seminário de escatologia. Se prepare para você saber todos os segredos da humanidade, tá bom? Então, seja abençoado na prática dessa palavra, vá em paz. Eu declaro uma semana abençoada, ungida, extraordinária. Pode ser que venha algum problema, pode ser que venha alguma tempestade, mas você vai passar por ela, alegre, animado, confiante, e vai emudecê-la. Você vai calar essa tempestade e estará firme, com muitos resultados, frutificando para a honra e glória do Senhor. Se prepara, deixe seu telefone ligado, porque Ele vai tocar. Boas notícias estão chegando, milagres extraordinários, vindos ao seu encontro, em nome de Jesus. Seja abençoado na prática dessa palavra.